Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel de Paula, do Cálculo Jurídico, e hoje eu estou aqui com o professor Mívio Braga. Mívio veio aqui com a proposta de a gente analisar um caso sobre aposentadoria por idade, a regra de transição. Mívio, conta um pouquinho mais pra gente aí, como que é esse caso, o que você pensou para a gente estudar junto aqui. Primeiramente, um abraço a todos os nossos colaboradores aí. Obrigado, Gabriel, pelo convite. A gente está junto aí nesse vídeo. Um abraço para o pessoal do Cálculo Jurídico, nossos clientes que estão, né, nos acompanhando, e que o pessoal que ainda não é cliente do Cálculo Jurídico, fica a dica. Né? Estamos apresentando para vocês já aqui o programa completamente atualizado, né? Já simulando todas as situações pós-reforma. Então, o advogado tem a tranquilidade de alimentar o sistema com os dados do CNIS, com os dados que ele tem em mãos, carteira de trabalho, enfim, e o sistema mostra para ele, olha, pelo cenário atual, se aposenta nessa data, nessa data, nessa data, nessa data, nessa data. Não tem que ficar fazendo 1 milhão de cálculos, 1 milhão de probabilidades, 1 milhão de cenários. O próprio programa já te dá tudo isso. E essa é a nossa ideia, né, com esses vídeos aqui hoje. Eu vou primeiro mostrar para vocês, o pessoal está falando, reforma é isso, reforma é aquilo, é ruim para o trabalhador e tal. Eu vou mostrar para vocês aqui um caso de uma aposentadoria por idade, em que, se o segurado pedir pelas regras atuais, ele vai receber menos do que ele receberia pelas novas regras, né, que estão estipuladas aí pela PEC 06, agora emenda constitucional número 103. Nós temos que aprender que a advocacia previdenciária, ela vai se tornar uma advocacia consultiva, né? A gente vai ter que aprender a lidar com vários cenários e levar ao cliente probabilidades. E, obviamente, isso gera um estudo, e esse estudo tem que ter um custo. Então, não vai dar mais para a gente ficar se apegando aí a revisionais e por aí vai. Eu costumo dizer, vai ficar tão complicado aposentar que nem os servidores do INSS não vão saber explicar para o cidadão por que ele consegue ou por que ele não consegue se aposentar. E aí a busca pela especialização, pela advocacia especializada, muito provavelmente deve crescer, e a gente tem que demonstrar, né, ao mercado que estamos preparados, que a gente tem condições de atender essa demanda, e principalmente que esse tipo de serviço tem o seu custo. E aí temos o cálculo jurídico para ajudar a otimizar o tempo, né, gasto com esses estudos e com essas avaliações. Fazendo a mão não dá mais, né? Como a gente já comentou outras vezes. Vai ser bem mais difícil, bem mais complicado. Vamos lá, então. Mostra pra gente aí o caso que você pensou, que você simulou aí. Tá aparecendo para vocês aí, então. Eu criei, obviamente, um cliente fictício aqui, que, né, seria eu mais velho. O nosso cliente, a condição dele atual é que ele tem 65 anos de idade, 10 meses e 10 dias, tá? Essa simulação eu estou fazendo, né, dia 13/11 de 2019, e aqui eu já deixei pré-setado para poder facilitar a nossa vida. A gente já fez outros vídeos explicando como criar o cliente, como criar o tipo de cálculo que você quer. Nesse caso, é um tipo de cálculo de concessão. História do meu cliente. Ele era um cidadão que teve um emprego que durou um certo tempo, um bom tempo aqui, praticamente 10 anos aí empregado, numa empresa que pagava a ele um salário confortável, uma condição privilegiada, e aí ele sai dessa empresa e abre um negócio próprio, vira um empresário, um contribuinte individual, e, como a gente sabe, é uma praxe do mercado, uma realidade aí do nosso dia a dia, principalmente da advocacia previdenciária, a gente encontrar o empresário que ele não tem as contribuições regulares, ele tem esse pulo, esse salto de período sem contribuir e tudo mais. E aqui eu peguei um caso que também não é raro de acontecer, de um cidadão que ele foi orientado lá atrás, quando ele foi procurar pela primeira vez, porque você pode ver que há um espaço considerável de contribuições aqui, né? Ele foi dispensado da empresa ao qual ele trabalhava em janeiro de 1995 e ele só volta ao sistema, só volta a contribuir em 2002, já preocupado com a questão de o que eu faço, né? Eu tenho que contribuir, não tenho que contribuir, eu tenho uma empresa. E aí ele foi orientado a fazer contribuições semestrais, ou seja, passar 6 meses contribuindo e depois ficar 1 ano sem contribuir, porque ele não perderia a qualidade segurada. Ou seja, foi feito para ele, lá no ano de 2002, uma orientação previdenciária para que ele atingisse, em 2019,
o direito à aposentadoria por idade, já que ele, pela nossa simulação aqui, ele é um cliente nascido em 1954, ele teria os 65 anos de idade apenas no ano de 2019, então a orientação que ele teve nesse planejamento previdenciário que foi feito para ele lá no ano de 2002 era que ele mantivesse as contribuições dessa forma, de 6 em 6 meses pagando e depois um ano sem pagar. Assim ele manteria a qualidade segurada, estaria protegido, e assim ele o fez, né? Manteve à risca. O que acontece é que ele chega à contribuição do mês 10, que ele fez agora, entre o dia 1º do 11 e o dia 15 do 11, e ele vai atingir, de acordo com o resultado aqui do cálculo jurídico, a aposentadoria por idade. Ele alcança regra original, né? Essa é aquela nossa primeira regra. Ele teria 65 anos, 10 meses e 9 dias, o necessário são 65 anos, e ele teria 181 contribuições mensais, e a gente tem a carência atual de 180 meses. Contudo, como o nosso cidadão faz questão do pagamento do mês 10, ele também teria a análise pela regra de transição da aposentadoria por idade. E a regra de transição trazida para a aposentadoria por idade exige idade mínima, 65 anos para o homem, e tempo de contribuição de 15 anos. No caso do nosso cliente aqui, ele tem 15 anos e 1 mês, então ele também preenche, né, o requisito, né, para a concessão da aposentadoria por idade pelas regras de transição. Por fim, eu deixei em destaque para a gente aqui a nova aposentadoria, a regra definitiva, a qual ele não preenche os requisitos. Por quê? A regra definitiva da aposentadoria vai exigir do homem 20 anos de contribuição. Ah, professor, mas por que estão falando de 15 anos? Simples. Porque com 15 anos eu tenho a regra de transição. A regra de transição para a aposentadoria por idade está exigindo apenas 15 anos de contribuição, seja do homem, seja da mulher. Na regra definitiva, que vai atingir aqueles novos segurados, aqueles que entrarem após a publicação da emenda, esse pessoal só se aposenta pela regra definitiva. Eles não têm acesso nem às regras de transição. E a regra definitiva vai exigir do homem 20 anos. Nesse nosso exemplo aqui, o nosso cliente não atingiria os 20 anos. Aí vamos para a questão do histórico contributivo dele. Como que é esse histórico contributivo? Por orientação, como eu disse lá, né, no plano original que ele fez lá em 2002, orientaram que ele fizesse contribuições pelo teto. Portanto, quando eu passei aqui o histórico contributivo dele, tomei a liberdade de colocar todos os salários de contribuição como R$6.000 para poder ficar demonstrado aí o preenchimento, né, acima do teto em qualquer época, o que também já dá uma demonstração de como funciona o cálculo jurídico, que ele mesmo já faz a limitação ao teto e a atualização para os valores atuais. E aí a gente vai poder perceber sensivelmente as contribuições antes de 2004, antes da emenda constitucional número 41, mesmo limitadas ao teto, quando atualizadas, elas não atingem o teto. Já as contribuições posteriores, a gente vai ver que elas atualizadas, elas ficam no valor muito próximos aí do teto, né? Ou às vezes, dependendo da contribuição mensal, até acima do teto por conta do reajuste do índice inflacionário, tá? Então, feito aqui o histórico contributivo dele, ele é um histórico contributivo no teto. Se formos pensar a grosso modo, esse cidadão ele contribuía com 6 contribuições mensais a cada 2 anos. Então, de 2002, quando ele começou a aderir ao programa até hoje, ele tem 72 contribuições mensais. O gasto médio aí hoje em torno de R$1.100. Então, se a gente for colocar na ponta do lápis, ele foi um cidadão que despendeu aí em torno de R$1.200 por mês. Vamos pegar o atualizado, né? Porque o dinheiro que ele gastou lá atrás poderia ter investido, enfim, aquele raciocínio comum. Ele gastou R$1.200 por 72 meses. A gente está falando aí de um investimento na casa aí dos 84 mil reais para poder alcançar o direito ao benefício. E aí vem o X da questão. Qual o benefício pedir? O benefício antes da reforma ou o benefício pós-reforma? Primeiro, por que ele pode pedir o benefício antes da reforma? Direito adquirido. Ele preencheu os requisitos para concessão do benefício antes da entrada em vigor da reforma.
Só que qual que é a regra de cálculo da aposentadoria por idade antes da reforma? Ele pega média dos 80% maiores salários de contribuição, com a aplicação do mínimo divisor lá do artigo 3º, parágrafo 2º da Lei 9876 de 99. O mínimo divisor tem que ser 60% do período transcorrido entre julho de 94 e a data do pedido. Isso para hoje, novembro de 2019. A gente está trabalhando com uma data de requerimento a partir de terça-feira, dia 19/11 de 2019. A gente está falando de um mínimo divisor de 182, tá? Então, o número do mínimo divisor é 182. E como eu disse para vocês, esse cidadão de 2002 para frente, ele tem apenas 72 contribuições. E vai ficar ainda mais aquelas primeiras contribuições ali do período de julho de 94 até janeiro de 95, que também vão entrar no cálculo ali na hora de fazer a simulação. Isso vai dar para ele aí algo em torno de 80 e poucas contribuições no final. O que eu quero dizer é, pelas regras atuais, eu tenho média das 80% maiores, então essas contribuições de 2004 para trás elas poderiam sair da conta. Só que como eu tenho incidência do fator previdenciário, do mínimo divisor, perdão, eu não posso desconsiderar nenhuma contribuição e mais. O meu divisor, ele vai ser igual a 182 e eu vou estar somando 70 e poucas parcelas. Então já começa por aí, eu tenho uma renda final pior. Esse nosso cidadão tem 181 contribuições mensais, o que geram 15 grupos de 12 contribuições. O coeficiente da aposentadoria por idade hoje, 70%, mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, ele tem 15, ele receberia 85% desta média, ok? Pelas regras novas, ele vai ter 100% de todas as contribuições e não tem aplicação do mínimo divisor, porque a definição da emenda constitucional é de que eu faço o cálculo com todas as contribuições a partir de julho de 94 para frente, sem estipular, sem determinar um número mínimo para a contribuição. E ele fala ainda em média aritmética simples, é um conceito matemático em que obriga que o meu divisor seja igual ao número de parcelas que eu estou dividindo. E aí a gente vem aqui para os resultados. E o bacana, Milva, é que a reforma ela não fala nada, né? Tipo assim, os artigos da emenda constitucional, ele não faz nenhuma referência. A reforma ela não fala, a reforma ela não fala de não vai mais aplicar o mínimo divisor. Mas o texto que determina como os benefícios vão ser calculados, ele estipula exatamente que eu vou ter direito à média global de todas as contribuições multiplicadas por 60%, no caso dos homens, acrescido de 2% para cada ano, além dos 20%. Como o nosso cidadão tem 15 anos de contribuição, ficaria com os 60%. Tá? Então, a gente pode ver aqui... Uma coisa legal de comentar rapidinho, que se a gente for olhar, essa é uma interpretação que a gente fez, né, é mais favorável para o segurado, e se a gente olhar lá o artigo, né, que explica o divisor mínimo, ele faz uma referência expressa às espécies revogadas, né, uma coisa que a gente estava conversando. Então, seria uma interpretação assim que não daria para fazer assim desfavor do segurado, mas muito pelo contrário, né? Na verdade, ela vem para acrescentar e ajudar aí nesse sentido, nesse momento inicial que a gente está analisando esses casos limites para reformas. Como eu costumo dizer, o texto da reforma deixou para a gente algumas falhas, né? E que matematicamente vão representar consideráveis diferenças para a concessão do benefício. E é o que aconteceu nesse caso aqui. A exclusão do mínimo divisor, porque agora a regra definitiva determina diretamente, né, a contribuição, a utilização de todo o histórico contributivo, não deixa margem para a utilização do mínimo divisor. Tenho aqui diretamente, pela aposentadoria por idade atual, o cidadão receberia R$ 2.020. Pela regra de transição, ele receberia R$ 3.286, ainda que o coeficiente seja de 60%. Lembrando que na aposentadoria por idade, o coeficiente dele hoje seria de 85%. Então, eu separei para vocês aqui as memórias de cálculo. Então, essa aqui é a situação da aposentadoria por idade hoje, onde ele tem 79 contribuições dentro do PBC, né, de julho de 94 até agora. É utilizado o mínimo divisor, 182. Então, ele teve uma média de salários de R$ 2.377. Eu aplico o coeficiente do benefício, que é 85%.
ele receberia R$ 2.020,99 a título de aposentadoria por idade pelas regras atuais. Vou mudar a página aqui para vocês. Agora, a regra de cálculo com o benefício concedido pela regra de transição. Eu tenho as 79 contribuições, não tenho mínimo divisor, eu tenho uma média de salários, no caso dele, de R$ 5.477, aplico o coeficiente determinado de 60% e ele fica com R$ 3.286, uma diferença de R$ 1.266 em favor do segurado, já utilizando-se da regra nova. Então, esse negócio de a PEC é ruim, a reforma é ruim, vai piorar, depende. Cada vez mais a advocacia previdenciária vai ter que se tornar uma advocacia consultiva, cada vez mais nós temos que analisar caso a caso com todas as variáveis para que a gente possa entregar para o cliente aquilo que ele tem de melhor com o histórico que ele possui. Por quê? Esse aqui é o que eu chamo do cliente do leite derramado. Não tem o que fazer. O histórico dele está ali. Você não consegue inventar mais nada, você não consegue fazer nada de novo para ele. A gente tem que pensar que não é só esse tipo de cliente que nós temos. Nós temos também aquele cliente que ele está entrando no mercado de trabalho, aquele cliente que tem lá seus 5, 10 anos de contribuição, que ele quer saber, e agora, o que sobrou para mim? Como é que vai ficar? E você pode, tem total condição de fazer o planejamento futuro dele. Para isso, tem a ferramenta aqui no cálculo jurídico, que a gente pode planejar, né, as dívidas no futuro, e a gente pode simular para o nosso cliente todo o cenário, né, que ele vai alcançar com essas novas regras. Sem a gente tem que ficar pensando em todas elas, o sistema já entrega pronto. E aí, só como um destaque aqui, né, só para demonstrar, quando eu volto no resultado aqui do tempo de contribuição, onde ele vai me dizer quais benefícios o cidadão tem direito, eu tenho aqui todas as outras simulações também, né? Aposentadoria por pontos hoje, aposentadoria por tempo de contribuição hoje, aposentadoria por tempo de contribuição na regra de transição, a regra 1, a regra 2, só que esse caso específico que eu trouxe para vocês era um cidadão que ele não preenchia os requisitos para a concessão das outras espécies, né, que a gente vai ter aí, das regras de transição, enfim. Maravilha. A gente vai ver, né, diferentes casos, assim, talvez esse tipo de cliente que a gente está apresentando aqui seja um dos mais comuns, assim, né, quem está muito perto de preencher a idade, ou mesmo alguém que, né, o outro cenário, assim, oposto, talvez alguém que está muito próximo ali de preencher, estava muito próximo, né, de preencher 30 anos mulher, ou 35 anos de contribuição homem, e às vezes por muito pouco ali já caiu, né, entra nas regras de transição, mas, né, não é um cenário difícil, tem muita coisa para analisar, mas também não é tão desesperador assim, como a gente já pôde ver nesse exemplo aqui da aposentadoria por idade, e na aposentadoria por tempo de contribuição também, talvez a gente consiga imaginar e encontrar alguns cenários que não seja tão crítico assim, ou a gente vai conseguir pelo menos preparar ali às vezes aguardar um ano, ou esperar outro, ou talvez não esperar. Uma situação que eu tenho discutido, assim, demonstrado, pessoal, por exemplo, você pega um cidadão que ele pode se aposentar por tempo de contribuição hoje, conseguiria se aposentar por tempo de contribuição, mas teria o fator previdenciário. Pelas novas regras, eu recebo 60% mais 2% para cada ano. Se o cidadão tem 35 anos de contribuição, significa dizer que pelas regras atuais, ele teria 15 anos além dos 20, o homem, então ele receberia 30% além dos 60, ou seja, ele receberia 90% da média. E se ele se aposentasse hoje, ele teria aí um fator previdenciário 0,80, 0,70. Exato. Na pior das hipóteses, ele já tem um coeficiente que, comparado com o fator previdenciário, seria melhor. Obviamente, tem a questão da média dos 80%, a média contra a média global de todas as contribuições que vai ser exigida hoje, isso vai ter que ser compensado. Mas é o tipo de coisa que não dá para fazer de cabeça, não dá para fazer na unha e não dá para ter previsão. Eu posso ter um benefício calculado hoje com todas as contribuições pagando coeficiente de 90% menor do que a média dos 80% maiores com o fator previdenciário de 0,78, 0,79. Exatamente. Né? Por quê? Porque os 20% menores contribuições que eu excluo são contribuições que puxaram demais a média dele para baixo, são contribuições de salário mínimo, enfim. Então, eu tenho que simular, tem que olhar caso a caso, situação por situação, porque ficou complexo. Exatamente. A gente vai ver também mais para frente que talvez se a pessoa, né, aquele segurado que vai ter que esperar, né, infelizmente ele vai ter que esperar uns anos a mais, vai acabar contribuindo mais. A gente já comentou por aqui e a gente vai ver que
dá para aproveitar, dá para a gente ver um cenário aí que talvez essas contribuições extras interfiram, né, no valor final da média de salário dele, na RMI dele, de uma forma até positiva, jogando fora aí algumas contribuições, como a gente vai ver no impacto disso na RMI, né? Exatamente, tem essa inovação aí que a própria emenda trouxe, de você poder descartar tempo de contribuição, Essa é uma né, regrinha que a excedente, gente, né, todo mundo né? evitou falar um pouco assim para ver se ninguém Pois mexia, é. né, Pois nas é, exato, votações. porque isso aí vai ser, para a questão de planejamento previdenciário, isso vai ser uma maravilha. Sim, Vai ter situações que vai valer a pena você jogar ano inteiro fora. Aí você vai dizer, exatamente. pô, meu, mas ano inteiro fora ele vai perder 2%. Sim, mas esse ano inteiro que ele joga fora, os salários que ele está jogando fora vão permitir que a média final dele fique melhor do Exatamente. que os 2% que ele está perdendo do ano que ele jogou. Enfim, tem muita coisa. O planejamento previdenciário vai ser levado para outro nível, assim, né? A gente vai ter que tomar bastante Exato. cuidado e orientar bem o cliente. Você vai ter que mostrar que as probabilidades aumentam muito, né, com essa mudança, com essas regras novas aí na emenda, e muita gente vai conseguir aproveitar isso, né? Se você conseguir Sim, sim. calcular certinho, fazer com calma, olhar no detalhe, coisa legal só para a gente deixar uma polêmicazinha para o final aqui da idade, que como a gente passou aqui pelos requisitos, né? O Milvio mostrou ali uma coisa que a gente já comentou, assim, e tem se falado muito, que a carência, né, ficou de fora, né, nos requisitos novos. E isso vai Exato, ser bem só importante nesse momento inicial, assim, para a gente analisar esses casos. Como, né, a gente já sabe, a contagem de carência e do tempo de contribuição é diferente, né, a metodologia é diferente, e às vezes sim. por poucos dias ali, a pessoa, né, não alcançava a aposentadoria por idade por causa da contagem de carência. E nas regras de transição, isso muda, né? Conta aí, Mil. Sim, sim. É até interessante, já vou aproveitar que está aqui, ó, tá fácil de mostrar. Uhum. Você vê, a aposentadoria por idade, a regra atual, a gente tem o conceito da carência, né? A necessidade de 180 meses, o nosso cliente teria 181. Pela regra nova de transição, a gente está falando em tempo de contribuição, né? São necessários 15 anos e aqui o nosso cliente teria 15 anos e um mês, então ele estaria totalmente protegido. Mas é importante, sim, deixar claro que essa redação, do jeito que, né, foi publicada, temos aí algumas brechas e uma delas é a questão de que para a aposentadoria nova e para as regras de transição, tanto da idade quanto do tempo de contribuição, a gente não fala mais em carência, a gente fala em preenchimento cumulativo de requisitos, que são idade e tempo de contribuição ao mesmo tempo, sem falar em carência e sem deixar brecha para a utilização da legislação, enfim. Uhum. É bastante discussão, tem bastante coisa, mas o importante, temos a ferramenta já totalmente adaptada e totalmente aprimorada para seguir com esses regramentos todos novos aí, sem que você precise ficar queimando a mufa, né? Sem que você fique queimando as pestanas. Né, a gente passou agora por um caso de aposentadoria por idade, a gente viu bastante novidade aí, né? Uma regra que estava escondidinha ali dentro da PEC, né? Agora foi para a emenda constitucional. A gente viu perspectivas diferentes aí da aposentadoria por idade. Né, alguém que já tinha o direito adquirido, mas mesmo assim, numa regra de transição pode levar uma renda melhor. Vão aparecer vários casos como esse que a gente vai ter que ficar de olho, né, Bill? No nosso próximo estudo de caso aí, a gente vai comentar um pouco mais sobre a aposentadoria por tempo de contribuição, né, e essas 4 regras de transição que vêm por aí, que, né, é de quebrar a cabeça de qualquer um, né? Parece tempo de contribuição, mas sempre tem uma idade escondidinha ali. E no próximo vídeo a gente vai comentar mais detalhes, né? Como que funciona cada caso desses e se vale a pena, né? E qual que atinge primeiro, se vale a pena esperar e como vai ficar isso daí. Então a gente aguarda você no próximo vídeo. Milvio, brigadão pelo vídeo de hoje, pelo nosso bate-papo, pela nossa conversa aqui. Eu que agradeço, como sempre, mais uma vez, é um prazer estar com vocês aqui, mostrando para o pessoal o quanto a gente tem trabalhado para deixar, né, um programa atualizado, viável, simples de utilizar e o principal, que te mostra todas as variáveis, que te mostra todas as possibilidades e o quanto isso vai ser vantajoso na hora de você fazer a análise para o seu cliente e de você poder apontar para o seu cliente qual que é o melhor caminho dele, porque agora, literalmente, a gente está em uma encruzilhada que não tem 3 caminhos, mas tem 6 possibilidades, né? Entre todas as regras de transição e definitiva, enfim. E a gente fez com muito carinho, a gente se dedicou aí muitas horas, muitos dias, muitos meses aí de estudo e de trabalho para a gente chegar nessa ferramenta. E eu tenho certeza que com a apresentação aí do caso, como você falou, da aposentadoria por tempo de contribuição, a gente vai conseguir estudar todas as outras possibilidades e demonstrar como realmente o programa é uma ferramenta muito útil e que vai fazer
com que a gente economize aquilo que é mais importante hoje no dia a dia da advocacia, que é tempo. É o meu tempo de análise de caso, é o tempo do cliente para a gente decidir qual o futuro dele, é o tempo de tomada de decisão sobre qual benefício será requisitado e por aí vai. A gente está falando de tempo. Maravilha, Milvio. Obrigadão. Bom, se você Valeu. então gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua acompanhando a gente se você quiser continuar estudando, né, esses detalhes, né, da reforma da Previdência que está assustando tanta gente, mas a gente tem descoberto aí umas perspectivas boas e que, se você continuar acompanhando, você pode sair na frente de muita gente aí. Um abraço, Milvio. Forte abraço para todo mundo. Valeu. Valeu, pessoal.